Bem, bom dia. Como vocês mesmos sabem, meu nome é Wendson Medeiros, sou professor de Matemática e Física do ensino médio, tá? Bem, pessoal, para a gente começar, eu queria falar para vocês que essas primeiras aulas, eu estou pegando os tópicos mais relevantes, né, dentro do assunto, certo? E fazendo algumas pequenas revisões, tá? Então, hoje a gente vai falar para matemática, né? A gente vai falar do último tópico que a gente discutiu em sala de aula, que foi o tópico falando sobre matrizes, falar sobre alguns conceitos básicos e operações, certo? Falar para vocês também que a gente vai ter provavelmente a gente já está pensando em fazer uh, alguns encontros online, né, através do aplicativo Zoom ou de outros aplicativos, certo? Para que vocês possam ter esses encontros com a gente para tirar dúvidas, tá bom? Pedir a vocês, por favor, que continuem fazendo as atividades do Tarefa Online, que eu estou acompanhando através da plataforma, e pedir para vocês utilizar esse tempo que vocês estão no isolamento para estudar e tirar dúvidas. Eu vou estar disponível também no grupo de WhatsApp, né? Eu acho que a gente vai criar um grupo esses dias também para incluir todo mundo, tá? E todos os professores vão estar disponíveis para tirar as dúvidas de você através do WhatsApp e também, principalmente, né, desses encontros que a gente vai ter ao longo das próximas semanas, tá bom? Então, a partir das próximas semanas, a gente vai colocando mais aulas para que vocês possam estarem estudando e tirando dúvida também durante essas aulas, tá? Bem, hoje a gente vai falar rapidamente sobre matrizes, tá? Hoje eu preparei um slide para a gente focar mais na parte de operações com matrizes, tá bom? E o objetivo da aula hoje é que a gente possa terminar todas as operações com matrizes hoje, tá? Lembrando que, tendo dúvidas, anotem as dúvidas para que a gente possa tirar elas para vocês ou pelo WhatsApp ou através do aplicativo de, de aplicativo para que a gente possa. Então vamos lá. Ah, a gente sabe que a ideia inicial de matrizes, como eu já expliquei para vocês em sala, é que as matrizes são uma espécie de tabela, né? Então a matriz ela é uma espécie de tabela, porém ela é tratada do ponto de vista matemático como as mesmas operações numéricas, né? Então a gente tem, por exemplo, soma de matrizes, subtração de matrizes, multiplicação de um número real por uma matriz, multiplicação de matrizes, certo? E temos também o que nós chamamos de operação inversa de matrizes, tá? Então, as matrizes, a ideia inicial das matrizes, além da matemática, foi uma criação de uma espécie de tabela, onde em cada uma das colunas ou linhas, a gente alocasse, não colocasse algum dado, né? O dado que eu falo pode ser um número, uma função, qualquer outra coisa, tá bom? Então a gente vê aqui que a ideia inicial é que a gente possa trabalhar as operações com matrizes aqui com vocês. Então, em certos casos, surge a necessidade de efetuar operações com matrizes. Mais especificamente, a gente vê muitos casos de operações com matrizes em aplicações em física e computação, tá? Mas também surgem casos do cotidiano que a gente pode reduzir muito o problema utilizando a ideia de matrizes, tá bom? Então a gente vai ver todas as propriedades que são adição, subtração, multiplicação de uma constante ou de um número real qualquer por uma matriz, multiplicação entre matrizes, que segue uma regrinha bem básica, vou explicar para vocês, e a definição da matriz inversa, tá? Então vamos lá. A gente vai iniciar rapidamente por adição de matrizes. Então, eu vou ler e explicar basicamente, como a gente pode prosseguir com essa técnica. Então, para adicionarmos duas ou mais matrizes, né, somarmos duas ou mais matrizes, precisa que todas elas tenham o mesmo número de linhas e de colunas. Tá? Define-se a adição de matrizes, ou seja, esse A e B aqui são matrizes. Essas matrizes a gente vai ver, eu vou ir explicando para vocês ao longo das aulas, né? Que elas têm o que nós chamamos de número de linhas e número de colunas, tá? Então, essas linhas e colunas, existem algumas regras específicas para, por exemplo, em produto de matriz, para a gente poder fazer esses produtos, tá? E de soma também. Então, vamos lá. Então, você tem uma soma de uma matriz A com B, né? E obtém uma C, como sendo formada pelos elementos C e J e AIJ. O que é esse C, I, J e AIJ? O I e o J, pessoal, é uma notação matemática, certo? Onde o I ele define o número de linhas da matriz, ou seja, a quantidade de linhas que a matriz tem, e o J define a quantidade de colunas que a matriz tem. É sempre assim, tá?
Geralmente, o que vem primeiro define a linha, o que vem depois é a coluna. Existem alguns livros que eles colocam MN, enfim, eles mudam a letra na realidade, mas a notação, a ideia é a mesma, tá? Então, I, né, na maioria dos livros, representa o número de linhas da matriz, J representa o número de colunas da matriz, tá? Então, você tem o C e J é a soma do A e J, matriz A, B e J. Isso é uma notação matemática para abreviar, né, a escrita, né, de matriz, tá? Então, os termos correspondentes deverão ser somados e a gente vai ver que os termos correspondentes são os que ocupam o mesmo lugar nas matrizes, tá? A soma dessa matriz irá resultar em uma outra matriz que também terá o mesmo número de linhas e de colunas. Isso é importante. Você tem na soma de duas matrizes, você obtém uma outra matriz que essencialmente tem que ter o mesmo número de linhas e de colunas das matrizes iniciais, ok? Então, dadas as matrizes A e B, isso é um exemplo, né? Como é que a gente soma? Ó, você tem esse elemento aqui é chamado de elemento A1, porque ele está alocado na primeira linha e primeira coluna, tá? Então, elemento A1, 2, primeira linha, segunda coluna e assim por diante. Então, as linhas são definidas pela letra I, as colunas são definidas pela letra J. Essa matriz aqui, eu vou explicar para vocês também, né, com a aula um pouco mais conceitual, de que essa matriz aqui é uma matriz que nós chamamos de matriz quadrada. Por quê? Porque o número de linha é igual ao número de colunas, tá? Ela é uma que nós chamamos de matrizes especiais, tá? Então, o número de linha e o número de coluna, essa matriz aqui é uma matriz que nós chamamos de 2 por 2, tá? Essa matriz também é uma matriz quadrada. Como elas têm os mesmos números de linha e o mesmo número de coluna, elas podem ser somadas. Caso contrário, não pode, tá? Então você precisa de um elemento respectivo de uma matriz e o respectivo dela na outra para que você possa fazer a soma. Então você tem a soma das duas matrizes, esse elemento você vai somar com esse segundo elemento, que é o elemento A1, 2, você vai somar com o elemento A1, 2 da matriz B, o elemento A21 da matriz A, você vai somar com A21 da matriz B. E o elemento A22 da matriz A, você vai somar com o elemento A22 da matriz B. Então, você soma e obtém os números, tá? Existem problemas, pessoal, que os elementos da matriz podem ser funções, tá? Podem ser números reais, ou podem ser números complexos. Tá? Então, as matrizes, elas lhe dão uma liberdade para que você possa trabalhar com várias ferramentas matemáticas dela. Tá ok? Bem, a subtração de matriz, por sua vez, ela é essencialmente a mesma coisa. A diferença da subtração de matriz é que a gente tem uma soma pela uma matriz negativa, ou a gente pode dizer que é apenas a subtração, tá? Então, a gente tem o seguinte, para efetuarmos a subtração das duas matrizes, elas devem ter a mesma ordem, mesmo número de linha e mesmo número de coluna. A ordem quer dizer linha e coluna. Então, geralmente, ordem ela é associada a matrizes quadradas. Você tem uma matriz 3 por 3, ela tem ordem 3, e ela é uma matriz quadrada de 3 linhas e 3 colunas, tá? Tudo bem, então, para a gente fazer a subtração entre essas duas matrizes A e B aqui, certo? Essencialmente é subtrair cada elemento pelo seu respectivo de uma matriz com o seu respectivo da outra. Então, a ideia é a mesma para a soma, tá? Então, vamos ver o exemplo. Você tem uma matriz A, formada pelos números menos 5, 0, menos 1 e 4. A matriz B, 1, menos 2, 2 e 1. Como é que eu subtraio essas matrizes? Eu vou pegar a matriz A, subtrair da minha matriz B. O meu elemento A1 da matriz A eu subtraio apenas com o elemento A1 da matriz B. E eu coloco o resultado no elemento A1 da matriz C, ou matriz resultante, tá? E eu faço o mesmo com todos os elementos. Então, eu subtraio com respectivo, subtraio com respectivo. O que é o respectivo? É o que ocupa a mesma posição em uma matriz e ocupa a mesma posição na outra matriz, tá? Tudo bem? Certo. Bem, já para multiplicação de matrizes por um número real, certo? É uma coisa um pouco mais simples, tá? Primeiro, porque matrizes, certo? Ela multiplicada pelo número real, você apenas multiplica o número real por todos os elementos da matriz individualmente. Então, você tem a multiplicação de uma matriz por uma constante k, e esse k, quando a gente fala constante, quer dizer um número real, tá? Então, para multiplicar esse número real k
qualquer, por uma matriz AMN, percebe que aqui ele já até mudou a notação, mas aqui o M significa o número de linhas da minha matriz A. O N significa o número de colunas da matriz A. Não importa se ele troca a letra, tá? Isso é só uma mudança de notação, ok? Então basta multiplicar todos os elementos por K e assim você vai obter a matriz resultante de mesma ordem de K, porque a multiplicação de um número real por uma matriz não muda a ordem da matriz. Assim como a soma, a subtração e a multiplicação de um número real ou de uma constante por uma matriz não mudam a ordem da matriz. A matriz resultante dessas três operações, ela é exatamente com a mesma ordem das matrizes anteriores, tá? Então, dada a matriz A, menos 2, 1, 3 e 2, certo? Eu vou fazer agora aqui uma multiplicação de um número real por essa matriz. Lembrando que essa matriz é uma matriz que tem duas linhas e duas colunas, por isso é uma matriz de ordem 2, ou matriz quadrada 2 por 2, tá? Então, você vai ter o seguinte, multiplica o número 3 por A, isso aqui é uma multiplicação, tá? 3 vezes A. Então, é uma multiplicação de uma constante, um número real, por uma matriz. Se eu fizer essa multiplicação, como é que eu procedo? Eu multiplico por cada um dos elementos individualmente. Então, 3 vezes menos 2, que estaria aqui, ó. 3 vezes 1, 3 vezes 3, 3 vezes 2. Então, se eu obter menos 2, 1, 3, né? Ou menos 2, 1, 3 e 2, faz a multiplicação, você obter os números menos 6, 3, 9 e 6. Ok? Tudo bem? Então, multiplicação do número real segue a seguinte, de um número real por uma matriz, segue a seguinte ordem. Você multiplica um número, certo? Por cada um dos elementos da matriz individualmente. Bem, aqui nessa parte, pessoal, é uma parte que mais confunde as pessoas sobre matrizes, né? O estudo de operação com matrizes. E a gente tem que ver o seguinte, o que são equações matriciais? Equações matriciais, pessoal, são equações, certo? Nos quais as variáveis, elas são matrizes, tá? Não só as variáveis, mas os números envolvidos podem ser ou matrizes ou números reais, tá? Então, as variáveis geralmente são matrizes e o que você encontra, ou seja, a variável, o x, que a gente poderia dizer assim, que você encontra, ele não é um número, igual a gente vê na álgebra usual, mas sim uma matriz, tá bom? Então, a equação é chamada de matricial quando envolve matrizes em suas operações. Ou seja, você tem, por exemplo, que resolver essa equação. Essa equação você tem um 3 vezes um x. Esse x aqui não é um número, ele é uma matriz, tá? Você vai obter uma matriz menos um A igual a um 2B. O A também é uma matriz, o B também é uma matriz. Você percebe que aqui tem dois números reais. Multiplicação de um número real por uma matriz, multiplicação de um número real por uma matriz. Então, aqui nessa mesma equação, eu tenho multiplicação de um número real por uma matriz, subtração de matrizes. Tá? Então, como é que a gente resolve? Bem, dadas as matrizes A e B, então aqui as duas matrizes quadradas, 2 por 2. Geralmente os livros eles trabalham muito matrizes quadradas para que a gente possa entender a ideia inicial de matrizes, tá? Então as matrizes estão aqui, a gente vai substituir, como a gente conhece, na equação. Substitui o A, substitui o B na equação, e aí a gente pensa o seguinte, sim, e a matriz X? A gente não sabe quem é, então a gente dá um nome para ela. Mas o nome ela já tem, matriz X. Porém, os elementos de dentro a gente não sabe quem é. A gente diz que são letras, X, Y, Z e T. Por que a gente coloca matriz quadrada? Porque para satisfazer essa equação, essa matriz tem que ser quadrada. Se fosse matriz 3 por 3, as duas matrizes A e B, essa matriz obviamente teria que ser uma matriz 3 por 3, tá bom? Porque as operações, como eu já expliquei para você anteriormente, de multiplicação de número real por uma matriz e subtração de matrizes não mudam a ordem da matriz, não mudam o número de linhas, nem o número de colunas da matriz, tá? Tudo bem, então vamos lá, vamos resolver essa equação. Você substituiu o x, substituiu a matriz A, substituiu a matriz B, certo? E vamos tentar resolver. Quando a gente faz isso, a gente tem a multiplicação de um número real por uma matriz, segue a regra, né? Multiplica, aqui ficou um pouco abaixo, mas aqui é a multiplicação de 3 vezes x, 3 vezes y, 3 vezes z e 3 vezes t. Soma com o A e iguala
a matriz B multiplicada por 2. Ó. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes menos 3 dá menos 6, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1, 2. Bem, quando você faz essa igualdade, você percebe que desse lado eu tenho uma soma, né? Então, quando eu faço essa soma, certo? 3 mais 5, 3x mais 5, 3x mais 5. 3z mais 1, 3z mais 1. 3y mais 0, 3y. 3t mais menos 4, 3t menos 4. Então, eu somei essas duas matrizes e vou igualar agora essa. Então, igualando. Bem, aqui a gente cai num conceito bem tranquilo do que seria igualdade de matrizes para a gente poder descobrir a nossa matriz X. Igualdade de matrizes, pessoal, duas matrizes são iguais quando os seus respectivos elementos são iguais. Então, se você tem um elemento A1 dessa matriz, tem que ser igual ao elemento A1 dessa. O elemento A12 dessa matriz tem que ser igual ao elemento A12 dessa. Quando a gente faz essa igualdade independentemente, a gente cai num sistema de equações. Então, agora eu tenho uma equação, né? 2, 3, 4. Resolvo essas equações, tá? Todas elas, como vocês resolvem equações ou algébricas, né? E obtenho as minhas incógnitas. Obtendo as minhas incógnitas, eu tenho o quê? Que os elementos da minha matriz X são o X, o elemento A1 dela é menos 1, o elemento A12 dela é o Y igual a menos 2, o Z é 1 e o T é 2. A partir disso, eu pego esses 4 elementos e substituo na minha matriz original. Então, eu encontro a minha matriz X, né? Ou seja, eu resolvi a minha equação matricial, encontrei o meu X, que é uma matriz, certo? Como sendo uma matriz quadrada 2 por 2, onde os elementos dela são menos 2, menos 1, menos 2, 1 e 2. Ok? Bem, ele faz o exemplo 2 com as outras matrizes, e isso a gente pode disponibilizar para vocês. Eu vou deixar isso aqui para vocês dar uma olhada, tá? Queria dizer para vocês que esses slides também a gente pode disponibilizar no grupo, caso vocês queiram, a gente já passa eles para vocês, para que vocês tenham, olhem com mais calma, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar também no grupo pra gente, tá? Então ele faz um outro exemplo agora com matrizes 2 por 2. A única diferença que ele faz é porque ele troca, em vez de ser x e a e b, ele troca por mn, né? Mas ele resolve a equação matricial da mesma forma, encontra uma matriz. E a gente vai para acredito que o último tópico dessa aula. Então, o último tópico, quer dizer, penúltimo tópico, né? Que também, porém, bem relevante, né? Mas um pouco mais trabalhoso, é o que nós chamamos de multiplicação de matrizes. A multiplicação de matrizes, certo? Ela segue uma regra básica, né? E que a gente vai deixar bem claro aqui para vocês. Então, vamos supor, eu tenho um produto, que é a multiplicação de duas matrizes A e B. Ele só pode ser feito, ou seja, se somente se o número de colunas da primeira matriz, o número de colunas, ou seja, o J da primeira matriz, foi igual ao número de linhas da segunda. Ou seja, o J da primeira foi igual ao I da segunda. Tá? Então, você só pode fazer se seguir essa regra. Se não seguir essa regra, você não pode fazer a multiplicação das matrizes. Tá bom? Existindo a matriz A vezes B, que é o produto, né, de duas matrizes, também, obviamente, você vai obter uma matriz. Ela tem um número de linhas de A, certo? Número de linhas de A. E o número de colunas de B. Então, a matriz que você obtém depois da multiplicação, o número de linhas dela é dado pela primeira matriz, por o A, no caso. E o número de colunas é dado pela matriz B, certo? E aí ele diz mais aqui. Sob certas condições, define-se a multiplicação de matriz dadas as duas matrizes. Então, o A é a matriz n por n e o B é a matriz n por p. Então, a gente vai ver o seguinte. Para que as multiplicações de matrizes existam, precisa obter isso aqui. Ó. O n tem que ser igual ao n aqui. Tá? Ou seja, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Certo? São iguais. Então, se são iguais, existe a multiplicação da matriz A vezes B, ou o produto matricial AB. Lembrando que o AB aí, pessoal, é um produto matricial, A vezes B. Tá? E a matriz que resulta é exatamente
o M vezes N. O que isso quer dizer? Que a matriz resultante do produto da primeira matriz com a segunda, o número de linhas dela é o da primeira matriz e o número de colunas é o da segunda matriz. Então, o AB é do tipo M por P, tá? Tudo bem, vamos fazer um exemplo para que a gente possa entender com mais clareza, né? Então, você tem duas matrizes, percebe que aqui eu tenho uma matriz 2 por 3, duas linhas e três colunas, tá? Aqui eu tenho uma matriz 3 por 2. E aí, a primeira pergunta que tem que existir é, tem como fazer a multiplicação da matriz? Vamos ver. O A é uma matriz 2 por 3. O B é uma matriz 3 por 2. O número de linhas da primeira é igual ao da segunda? É. Então, existe a multiplicação A vezes B. Ou seja, eu posso multiplicar essa matriz. Tudo bem. E a matriz que vai resultar da multiplicação delas, a gente até sabe qual é a ordem dela. Então, ela vai ser uma matriz do tipo 2 por 2. O número de linhas igual ao número de linhas da matriz A e de colunas igual ao número de colunas da matriz B. Tá? Então, o A vezes B, ele dá um nome para ela, para os elementos dela, ele chamou de x11, x12, x21 e x22. Lembrando que isso aqui são números quaisquer, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz a multiplicação das matrizes, dessas duas matrizes? Então, a gente vai seguir a regra básica. Para o cálculo do elemento x11, que é o elemento da primeira linha e primeira coluna da minha matriz, do produto matricial AB, o que eu faço? Eu pego a primeira linha, multiplico pela primeira coluna. Pego a primeira linha da minha matriz A, multiplico pela primeira linha pela primeira coluna da matriz B. Lembrando que eu multiplico cada elemento individualmente e somo. Então, o que acontece? Olha, ele pegou e multiplicou o primeiro elemento com esse, e o resultado ele somou com a multiplicação desse elemento com esse. E assim sucessivamente. Tá? Então, menos 3 vezes menos 1, mais 1 vezes 3, mais 0 vezes 2. Então, menos 3 vezes menos 1, mais 1 vezes 3, mais 0 vezes menos 2. Somou tudo, deu igual a 6. Agora, para o cálculo do elemento x12, ou elemento 12 da matriz. Você vai pegar a primeira linha com a segunda coluna. Lembrando que x12 quer dizer pegar a primeira linha da primeira matriz e a segunda coluna da minha segunda matriz, tá? Então, quando você faz isso, faz a mesma regra. Esse elemento multiplicado por esse, o resultado você soma com a multiplicação desse por esse, e o resultado você soma com a multiplicação desse por esse. Então, somando, ó, 3 vezes menos 2, mais 1 vezes 5, mais 0 vezes 6. Somando isso tudo, obtém menos 1. E assim a gente vai fazendo da mesma forma. Elemento 2, 1. Agora eu vou pegar a segunda, tá vendo aqui, ó, linha da minha matriz A multiplicado pela primeira coluna da matriz B. E aí eu vou fazendo. Multiplicou, somou, se obteve o resultado final. Então você percebe que agora eu tenho 4 elementos, né? Porque essa matriz, obviamente, ela é uma matriz 2 por 2 pelaquela regra que a gente viu anteriormente. Então a matriz é dada por o A vezes B, que a gente pode chamar, por exemplo, de uma matriz C, certo? É dado por a multiplicação, é dado por os elementos 6, menos 1, 14 e 12, certo? Pessoal, essa multiplicação ela é uma regra geral, tá? Você pode ter matrizes 3 por 2, 4 por 5, não importa. Contanto que elas sigam essas regras que a gente explicou para vocês anteriormente, as matrizes podem ser multiplicadas e você faz o produto matricial assim como foi feito aqui, tá? Multiplicação de linha por coluna, dependendo dos elementos, certo? E a soma, a multiplicação de cada elemento e a soma de cada um dos respectivos também. Bem, a gente tem uma observação, né? Observação. Observe que no caso das matrizes 2 por 3, 3 por 2, do exemplo anterior, existe o produto, né? Então, se você tem aqui duas matrizes, essas duas matrizes, você tem um produto de B, existe o produto de B vezes A e é do tipo 3 por 3. Essa aqui é uma observação, ela cai numa regra especial, tá? O que isso quer dizer? Que se tu pegar esse B e multiplicar por A, ele também existe. E só que ele não dá uma matriz quadrada de ordem 2, dá uma matriz quadrada de ordem 3, 3 por 3, tá? Ainda que em certos casos AB e BA sejam definidos, em geral, AB é diferente de BA. O que quer dizer que o produto de A vezes B, em geral, é diferente do produto de B vezes A. Tá? Lembrando que o A e B são matrizes. Se existirem o AB tanto em B e A, além disso, ou seja,
Se o BA e o AB existirem e eles forem iguais, nós dizemos, classificamos, ou seja, nós dizemos que essas matrizes elas comutam entre si. Tá? Se A é uma matriz quadrada, existe o produto de A vezes A, que também pode ser indicado como A ao quadrado. Né? Geralmente essa regra aqui ela é dada em matrizes quadradas, tá bom? Tudo bem. E aí, pessoal, aqui ele faz algumas equações, né, envolvendo matrizes, certo? Que seguem as mesmas regras de equações matriciais, tá? Porém, aqui a gente tem uma diferença que a gente inclui aqui o produto matricial. Mas isso não quer dizer que isso seja diferente do que a gente viu anteriormente. Faz o produto matricial como foi ensinado anteriormente, depois faz a igualdade de matriz. Cai num sistema de equações, tá? Da mesma forma, e obtém a matriz final. Lembrando, pessoal, que isso aqui são matrizes e não números, e eu não posso, sabendo essa matriz e essa matriz, passar essa matriz dividindo para o outro lado. Tá bom? Isso são matrizes, não são números. Tá? O que a gente pode fazer nesse caso aqui é multiplicar essa matriz vezes essa matriz e usar a propriedade de igualdade de matriz para cair nesse sistema e resolver ele e encontrar a matriz X. Tá? Que isso fique bem claro. E a última definição que a gente tem, pessoal, é o que nós chamamos de matriz inversa. Então a gente vai ver a matriz inversa e mostrar como é que a gente pode encontrar a matriz inversa de uma matriz qualquer, de ordem qualquer também. Então nós dizemos que a matriz que uma matriz quadrada A de ordem n qualquer e é invertível, ou seja, ela possui uma inversa, somente se existe uma matriz B, tal que AB é igual a BA igual a identidade. Pessoal, esse IN aqui é o que eu já defini lá em sala de aula para vocês como matriz identidade. Geralmente é uma matriz que é composta pelos elementos da diagonal principal como elementos igual a 1 e todos os outros elementos da matriz igual a 0, não importando a ordem. Lembrando que matrizes identidades só existem em matrizes quadradas. E lembrando também que as matrizes de identidade são uma espécie de matrizes nulas pela multiplicação, né, de matrizes, tá? Ou seja, se você multiplica uma matriz A vezes uma identidade, sempre obtém a mesma matriz A, tá? Então, o A é a inversa de B, certo? Então, a notação matemática escreve assim, A é igual a B menos 1. Esse B menos 1 quer dizer que é a inversa dessa matriz. O menos 1 é que indica a propriedade de inversão. B é a inversa de A, então diz que B é A menos 1, tá? Tudo bem, vamos fazer um exemplo para a gente entender. Nós temos duas matrizes, certo? A e B, duas matrizes quadradas de ordem 2 por 2, tá? E o que a gente faz? A gente usa a propriedade. Como é que a gente faz para encontrar a inversa? Pega essas duas matrizes A e B, faz o produto matricial entre elas duas, iguala o produto matricial à matriz identidade. Como essa matriz é uma matriz 2 por 2, a matriz identidade é dada por isso aqui, ó, 1, 0, 0, 1. Certo? Pessoal, mesmo que essa primeira aula seja uma aula de operação com matrizes, que eu acho um tópico bem relevante, eu queria que vocês olhassem os conceitos iniciais para lembrar o que é uma diagonal principal, o que é uma diagonal secundária, e eu provavelmente irei fazer uma aula também desses conceitos iniciais, também só para vocês dar uma relembrada, tá? Então vamos lá. Então a gente tem a matriz A multiplicada pela matriz B. Multiplicando essas duas matrizes, eu obtenho essa matriz. Duas matrizes 2 por 2, certo? Seguindo a regra, elas têm como ser multiplicadas e vão gerar uma matriz 2 por 2. E agora aqui, ó, eu igualo ela à identidade. Igualando a identidade, faço o produto. Nós notamos que a matriz A vezes B e a matriz B vezes A, ela é igual à matriz identidade de ordem 2 por 2, né? Certo? Exemplo 2. O exemplo 2 diz o seguinte, vamos calcular a matriz inversa dessa matriz aqui, tá? Então, exemplo prático. Então, você tem a matriz A, certo? Essa matriz A, o que a gente faz? Pega ela, e aí eu estou querendo calcular a inversa dela, eu utilizo essa equação, tá? Essa equação aqui, pessoal, ela me diz o seguinte, que a minha matriz A multiplicada pela inversa dela dá igual à identidade de mesma ordem que ela.
Por que que é I2? Quer dizer o seguinte, que ela é a identidade em 2×2, porque essa matriz é a matriz 2×2, de ordem 2. Então, eu pego a matriz A, multiplico pela matriz inversa, mas eu não sei quem é a matriz inversa. Então, o que que eu faço? Eu invento números, letras para colocar aqui dentro. Tá? Então, eu coloco no elemento A1 dela um A, B, C e D. Então, faço a multiplicação igual à identidade. A multiplicação de matriz, como explicado anteriormente, eu caio nessa matriz 2×2, certo? E essa matriz 2×2, certo? Por igualdade de matriz, eu vou cair nesse sistema linear. Caindo nesse sistema linear, eu resolvo essas equações aqui, ó. Posso resolver pelo método da soma ou da substituição, tá bom? Então, eu resolvo esses sistemas e encontro, pessoal, as variáveis, né? Os meus A, B, C e D. Por exemplo, nesse primeiro sistema aqui, ele multiplicou a segunda equação por 2 e somou com a de cima. Quando ele soma, ó, ele cancela esses dois A's pelo método da adição e encontra que C é igual a 1. Tá? Se ele encontra que C é igual a 1, ele pode encontrar, por exemplo, o A substituindo aqui ou aqui. Então, ele encontra que o A é igual a 0, encontra que o D é igual a menos 2, resolvendo o segundo sistema, e o B é igual a menos 5. Esses 4 valores aqui são os valores da matriz inversa. Tá bom? Então, você coloca ele na matriz, e essa é a matriz inversa da minha matriz A que eu tinha anteriormente. Tá? Tudo bem? Bem, pessoal, queria dizer para vocês que essa é a primeira aula. Como eu disse, eu estou pegando os tópicos que eu estou achando mais importantes, né? Para já ir passando para vocês, né? Para direcionar vocês também mais para avaliação. Queria que vocês continuassem fazendo mais uma vez tarefa online, se mantessem no isolamento, tá? E utilizassem o isolamento para poder tirar as dúvidas, estudar com mais calma, tá? Tirar as dúvidas todas as vezes quando necessário, tá bom? Peço a vocês que a gente vai criar o grupo, colocar vocês, vamos colocar os professores para que vocês possam estar tirando as dúvidas. Entre em contato com a gente, tá bom? Pode ser pelo WhatsApp, certo? Geralmente mais vai ser pelo WhatsApp. E a gente pretende montar esses encontros aí ao longo das próximas semanas. Vocês se inscrevam no canal lá da escola para que vocês possam já ir baixando as aulas ou ir até mesmo acessando as aulas, tá? E aí, nas próximas semanas a gente já vai estar adicionando mais algumas aulas dentro dos tópicos. O rapaz que está trabalhando com isso, ele vai fazer uma divisão, subdivisão entre disciplinas e professores dentro do canal para que vocês possam estar acessando esses vídeos e tirando as dúvidas, tá bom? Pois, muito obrigado e tenham um bom dia. Tchau, tchau.